lá. Eu vou utilizar um tom mais amarelado e o marrom depois para sombras e o preto para o cabelo. Então aqui, gente, eu vou fazer a separação da pele, lembrando essas linhas, ó. Lembra essa linha rosa? Então essa linha rosa eu vou fazer com o tom mais escuro para ficar mais visível. Essa linha rosa é a linha que eu tô desenhando aqui, ó. Ela tá com o olho fechado, vem até aqui a parte do queixo embaixo. Por que isso? Porque essa parte, até aqui na linha da orelha, é aquela sombra mais marcada, mais escura. Inclusive da metade do queixo para baixo. Então, eu vou forçar um pouco, senão na filmagem não aparece. Então, essa área aqui é aquela bem escura. Aqui, eu posso ter, bem na curvinha da sobrancelha, um tom intermediário. E aí, aqui vem um tom clarinho. Então, eu vou fazer depois com o amarelinho mais clarinho. Aqui, a gente tem o desenho do nariz, certo? Então, aqui, aquela lateral que vai mais escura em direção à pálpebra. Vou fazer dos dois lados. E a narina. Aquela sombra da narina. Aqui eu tô sendo bem geométrica mesmo. Lógico, depois com o tempo a gente vai suavizando. Então aqui novamente, ó, tá vendo essa linha rosa? É essa linha rosa que eu tô marcando, ó. Ela vai até ali na boca ou até no queixo. Então a gente percebe aqui, ó, que fica toda essa região com um tom de pele mais escurinho. A orelha eu posso fazer um tom intermediário e depois vir com um lápis na parte mais sombreada. E essa região toda que tem do nariz, então a ponta do nariz é aonde eu vou deixar mais clarinho de todos. Então, essa ponta do nariz seria essa luz e sombra aqui. Então, aqui, ó, eu vou deixar ele bem clarinho. Então, aqui, o amarelo clarinho, pode pegar uma partezinha do cabelo, sempre em formato de elipses, né? Pra ficar bem pintadinho. Aqui na pálpebra, ela tá com o olho fechado. Então, eu vou passar bem suave. Então, toda essa área dentro da face, entre as linhas mais rosa, e aqui embaixo do lábio, né? Entre o lábio e o queixo clarinho, que aqui a gente tem uma parte clarinha do queixo, ele também tem uma sombra. O filtro do nariz também tem uma sombra. E essa curva aqui do cabelo, eu vou utilizar e vou fazer uma sombra também. A parte de luz e sombra do rosto, ela fica basicamente assim. O que vai acontecer? Ó, cabelo preto, ó. Ele vai vir aqui da direção da orelha, como se estivesse na metade, né? Nessa linha, eu separei ele ali na linhazinha roxa que a gente tem. Então, aqui, essa parte vai para trás da outra orelha e a gente faz aquele esquema do fio a fio. Então, se a luz está vindo de frente, a gente pode já deixar separadinha essa região da frente, ó, e vai fazendo fio a fio. Volume do cabelo, a orelhinha e aqui, ó, um coque lateral. Então, esse coque eu vou deixar ele bem redondo mesmo, né? Pra gente entender, ó, que tá o formato do rosto da nossa
meiguinha. Então, nesse coque, eu vou fazer ele diferente. Eu vou jogar luz e sombra, como nessas esferas aqui. Embaixo bem escuro. E vai clareando. E também, bem escuro, porque o coque, ele é uma esfera. Talvez não tão redonda assim, mas, né? Para ilustração, para a gente entender nesse começo, eu acho bem interessante. Da mesma maneira, aqui nós temos uma esfera. Então, aqui eu tenho essa curva em S, que vem a franja até na orelha. Da orelha, eu tenho a parte da silhueta da cabeça. Então, entre esse S e aqui, essa curva, nós vamos fazer mechinhas que conversem, que estejam harmônicas, ó, tá vendo? Então, essa última aqui atrás, ela é bem mais escura. Essa já é intermediária. E aqui a gente sabe, ó, nessa região toda, que vai ter luz. E aqui atrás a gente pode fazer bem escuro. Então, essas divisões das mechas, elas são interessantes, inclusive, porque ajudam a gente a entender que movimento que eu tenho que fazer do lápis. Então, aqui a gente pode continuar, né? Esse preto, pode deixar um fiozinho mais solto. Que eu fiz primeiro a luz e sombra normal e agora tô indo com a texturização do fio a fio, ó, das mechinhas. Ele contorna bem, ó. Perto do rosto, eu fiz um rosto um pouco mais angular. Ele fica bem preto. A gente também pode vir nessa região do pescoço, por exemplo. Ó, eu vou jogar esse tom bem clarinho. É esse tom que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Dentro ele é um amarelinho clarinho. É aqui um tom mais escurinho. A gente pode fazer um degradê. Então, a gente vai jogar toda essa parte mais clarinha. Eu gosto de fazer sempre os movimentos em elipses no comprimento que a gente tem aqui. Ó, então, da mesma maneira que a gente tinha as divisões do pescoço aqui, a gente tem 6/8. Então, 1/8 dele, e aqui embaixo a sombra pode ser marcada. Pode ser mais escuro. Aqui nessa parte também da clavícula. E arredondar aqui, ó, fazer curva, essa que é cilindro, né? O nosso corpo é cilíndrico, então onde a gente tem, por exemplo, a rótula aqui do ombro, a gente faz o mesmo efeito de luz e sombra, como se fosse, né, a rótula ou a esfera ali do cabelo. E para finalizar a sombra, eu vou usar esse canela. Então, eu posso aqui bem pertinho do cabelo, da orelha, né? Trabalhar essa sombra para enfatizar que isso aqui tá lá atrás. Que esse cabelo faz uma sombra acompanhando o desenho desse fio, né, gente? Que tá aqui, ó. O olho também fechado, eu vou fazer a mesma coisa, como se eu tivesse uma esfera aqui, ó. Fazer uma sombra marrom. Aqui, nariz.
Essa área aqui é aquela parte bem escura. Então, ó, o queixo eu faço a sombra para baixo. E nas laterais também do pescoço. E aí, fazer a sobrancelha, que eu acho que já dá um toque legal. Bem simples, gente, ó, não aperta muito, joga uma sombra e aí depois faz uma ideia assim de alguns fios, né? Só para dar ideia de textura mesmo. E os cílios também. O lábio superior é sempre mais escuro. E a parte de baixo, então, ele pode ter, inclusive, eu estou usando um outro tom de vermelho, né? Estou usando um vermelho mais claro para realmente diferenciar. E eu passo esse mais claro na parte de cima também. Deixar mais homogêneo. Então aqui, por exemplo, ela poderia estar utilizando, sei lá, um colar, né? De pérolas negras. Então, como se ele estivesse vestindo o pescoço. Então aqui, círculos. Chegou aqui, ó, ele sai. Depois eu vou ilustrar, é a mesma dinâmica, né, gente? Se ela tá usando esferas pretas, então ela vai ter o mesmo efeito que de luz e sombra aqui, tá?